No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre como despachar na área trabalhista tudo que você precisa saber para fazer isso com segurança e com assertividade. Meu nome é Melissa Santos e esse é o Manual do Advogado, o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil. Despachar com o juiz nada mais é do que você conversar com ele para explicar alguma situação, levar uma petição para ser apreciada, falar sobre o caso do seu cliente. Então, você tem que simplesmente chegar e conversar com o juiz. Não é tão simples assim, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para explicar exatamente a forma como você tem que fazer. Antes de eu te explicar a forma, deixa eu te explicar por que é importante você aprender a despachar. O juiz normalmente conhece o advogado, ele conversa com o advogado através das petições, né? Então é através da petição que o juiz conhece você, a forma como você fala, a sua organização, o seu pensamento, né, a sua escrita. Então o juiz e advogado normalmente eles conversam por petição. Quando não é por petição, eles conversam em audiência. Esse momento do despacho é mais um momento em que o juiz vai ter contato com você. Então, é um momento em que você vai meio que se apresentar para ele profissionalmente. Então, ele vai ver como você está trajado, ele vai ver como você fala, se você tem clareza, se tem verossimilhança aquilo que você está falando. Inclusive, despachar da forma correta é muito importante para que você consiga o resultado que o seu cliente está esperando. Vou contar uma historinha rápida aqui, mas antes eu quero que você já dê o like aqui embaixo, já aperta o joinha para me incentivar e continuar fazendo mais vídeos. Apertou? Show! Teve uma vez que eu tinha que despachar em um processo muito importante, eu estava pela empresa e era um caso de uma empregada gestante que tinha sido dispensada, depois ela descobriu que estava gestante, enfim, e o juiz determinou uma certa liminar. Não era de reintegração, tá? Era um outro caso. Enfim, mas eu tinha que despachar com o juiz imediatamente. Quando eu cheguei lá, eu descobri que aquela juíza só despachava no fim da pauta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela ia esperar acabar todas as audiências para depois conversar comigo. O que eu fiz? Esperei. E eu cheguei na primeira audiência da pauta, hein? Eu cheguei na primeira e ela disse: doutora, só vou conversar com você no final da pauta. Tudo bem, era um caso importante, eu fiquei. As pautas nas audiências normalmente vão das 9 ali até mais ou menos meio-dia, 1 hora. Quando já deu meio-dia e pouco, a pauta estava muito atrasada. Ela virou para mim e falou assim: doutora, ainda vai demorar aqui. Você quer aguardar? Eu falei: sim, eu quero aguardar. É um caso muito importante, eu preciso conversar com a senhora. Ela falou: mas eu só vou conversar com você quando acabarem todas as audiências. Eu falei: não tem problema, eu vou aguardar. Isso causou uma impressão tão forte naquela juíza que quando ela foi me atender, ela falou assim: doutora, o que eu puder fazer, a senhora aguardou, foi respeitosa. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Dentro do que eu puder fazer, claro. Ela me escutou, teve toda a paciência do mundo, porque ela viu que eu estava lá aguardando. Então, ela me escutou, eu consegui explicar todo o caso, explicar as motivações da empresa, e ela chamou a conclusão rapidamente para despacho. Nisso, eu saí de lá 3 horas da tarde, mas não tem problema. O papel do advogado é esse aí, a gente tem que resolver problemas. O advogado, na verdade, é esse grande resolvedor de problemas, né? Então, esse momento do despacho, ele é muito importante e ele não pode ser negligenciado, ele tem que ser tratado com bastante, assim, cuidado, tá? Então, eu vou te explicar aqui qual é o passo a passo. Existem duas formas de você despachar. Você pode despachar tanto na audiência quanto em outro horário que o magistrado não esteja fazendo audiências, e eu vou te explicar as diferenças de cada um. Mais uma coisa que eu quero te falar antes de explicar qual é a dinâmica do despacho. No Estatuto da OAB fala que a gente tem sim o direito de ser recebido. Então a gente pode sim falar e ser ouvido, né? É um direito do advogado ser recebido pelo juiz. Então agora eu vou começar o passo a passo de como você vai despachar em audiência e depois eu vou te falar como você vai despachar da outra forma. Primeiro, despachar em audiência. Para despachar em audiência, eu sugiro que você ligue na vara e converse, né? Ah, quem é o juiz que vai estar aí? Qual é o horário mais confortável para o juiz me receber? Por que isso é importante? Porque em muitas varas trabalhistas existem juízes substitutos. Já aconteceu de falarem, olha, hoje é o juiz fulano. E quando eu fui lá para despachar, eu fui para outra cidade, cheguei lá, aí falaram, ah, eles resolveram inverter a pauta. Hoje veio outro juiz. E aquele outro juiz não conseguia me ajudar. Então você tem que descobrir quem tá lá certinho e qual é o melhor horário para falar com esse juiz. De repente é um juiz que atende antes da pauta, de repente é um juiz que atende depois, ou tem juiz que atende no meio entre audiências, né? Ele pode falar, não, vem qualquer horário e o juiz vai te atender. Então você pode ir qualquer horário, tá? Então é legal ligar lá na vara
ou mandar um e-mail, enfim, balcão virtual, conversa na vara e vê qual é a melhor forma de conversar com o juiz no seu caso. Depois disso, a minha recomendação é que você já junte no processo a petição que você quer despachar, né? Então, protocola no processo eletrônico. De qualquer forma, você leva uma cópia no seu celular ou impressa, enfim, mas pode ser no seu celular mesmo. E aí você vai chegar lá na Secretaria da Vara, ver como que estão as audiências, como que está a pauta, lembrando que por conta da nossa situação de saúde atual, tem juízes que não estão trabalhando diretamente nas varas. Nesse caso, você pode ter que fazer um despacho virtual, tá? Conversa direitinho na vara para ver se o atendimento está acontecendo de forma física ou virtual. Se for física, você vai se deslocar até lá. Se for virtual, você vai perguntar para eles como você pode conversar com o juiz, de repente marcar uma sessão de Zoom, vai ver a melhor forma. De repente, o juiz te atende no balcão virtual, tá? Tem que ver qual é a melhor forma. Se for uma audiência física, espera entre uma audiência e outra, e aí sim você vai abordar o juiz, vai falar assim: Excelência, posso falar um momentinho com o senhor, com a senhora? Fica ali no seu cantinho aguardando. Quando ele falar só um momento, doutor, você espera. Se ele falar pode começar a falar, é o seu momento de brilhar. Nesse momento, então, quando ele te der a palavra, é o seu momento de falar, então, tudo que é importante daquele caso. Você vai falar assim: olha, eu tenho que despachar uma petição, o caso é esse. Você vai explicar mais ou menos qual é o caso, um resumo do caso e o que te levou até lá, o que te levou a fazer esse despacho da petição. Então, qual que é a urgência, qual que é o receio, por que que aquilo precisa ser analisado rapidamente? É uma conta bloqueada, é uma liminar deferida, é uma injustiça que foi feita no processo, é alguma coisa muito importante. Você não vai despachar qualquer tipo de petição, tá? São petições importantes. O juiz ele tem que realmente entender que aquilo é relevante, tem que ser relevante para o processo, tá? Então, selecione bem aquilo que precisa ser despachado. Depois de despachar a sua petição, de você explicar tudo, pode ser que o juiz te pergunte qual é o número do processo, ele mesmo abre o processo ali na sua frente, isso é comum, tá? É normal. Ele vai olhar e aí ele pode falar três coisas. Ele pode falar, doutor, eu vou chamar a conclusão do processo para analisar com calma, ou ele já pode falar assim: "Tá deferido", já resolveu, "tá deferido", ou ele pode indeferir, falar: "Está indeferido". Pode ser também que ele fale: "Doutor, sobre esses casos quem decide é lá na secretaria da vara, é o diretor da vara. Conversa lá com o diretor da vara, por favor". Isso pode acontecer. Questões mais simples, que não sejam estritamente jurídicas, muitas vezes são resolvidas pelo próprio diretor da vara. Então, se o juiz falar: "Doutor, esse caso resolve com o diretor", é só você agradecer, "Muito obrigada", e é assim que você finaliza, tal, a conversa com o juiz. "Muito obrigada, excelência, tenha um bom dia", e vai conversar com o diretor. Ou então, mesmo que ele dê o resultado, indefere, defere, chama a conclusão, da mesma forma. "Muito obrigada, excelência, tenha um bom dia", e sai da sala. Agora a gente vai conversar como que você faz o despacho com o juiz no gabinete. A situação é bem parecida, mas eu recomendo que antes você converse na secretaria da vara, fala: "Olha, eu tenho uma petição para despachar, preciso conversar com o juiz, ele pode me receber agora?". Eles normalmente fazem um primeiro contato com o juiz, e aí eles podem falar: "Aguarda um pouquinho", ou "Já pode entrar", tá? Espero que eles vão te falar. Quando for o momento de você entrar, então bate na porta, fala: "Boa tarde, excelência", ou "Bom dia", enfim, cumprimenta direitinho. E aí sim você vai falar assim: "Eu tenho uma petição para despachar, podemos conversar um minuto?". E o juiz vai falar: "Pode falar". Quando ele falar: "Pode falar", aí você vai seguir o mesmo roteiro de audiência. Vai explicar todo o caso, falar por que que aquilo é importante, passa o número do processo. Eu, às vezes, gosto até de falar: "Quer ver qual é o número do processo, excelência?". E aí ele pode abrir o processo na hora. Então você, né, com o número do processo, você já vai explicando o caso. Pode ser que ele relembre de alguma coisa, porque os juízes mexem em muitos processos, né? Então pode ser que ele já tenha mexido naquele recentemente e lembre de algum fato. E aí você vai fazer toda a sua explicação e o resultado pode ser o mesmo. Ele pode deferir, indeferir ou chamar a conclusão para ele ver depois. O final aqui é igual, você vai agradecer pelo tempo do juiz, desejar uma boa tarde e sair. Quero fazer um adendo aqui: nem todos os juízes são pacientes, são educados, estão a fim de te ouvir. Pode ser que ele nem olhe na sua cara, já aconteceu, né, de eu despachar e o juiz nem olhar na minha cara. Tudo bem, você tem que ir lá fazer o seu trabalho da melhor forma, tá? Não arrume briga, isso pode ficar até pior. Você tá ali tentando resolver uma situação e você não pode criar um problema maior, né? Então, tenha paciência. Você tem que pensar sempre no que é melhor para o seu cliente. O melhor para o seu cliente é você arrumar a briga para ser respeitado, você arrumar a briga para ter o seu ego, digamos assim, massageado, ou o melhor para o seu cliente é você resolver o problema.
Então você vai resolver o problema. "Ah, Melissa, mas eu acho que advogado não pode, ser rebaixado pelo juiz". Concordo, tá, mas ali você tem que resolver um problema. Você não pode criar um problema maior do que você foi resolver. Então, seja comedido, pensa direitinho e aí sim, se as suas prerrogativas forem desrespeitadas, aí sim você aciona a OAB. E agora eu quero dar uma dica extra para você, um toquezinho aqui de quem já despacha há quase 20 anos. Quando você pensar, né, no que você tem que conversar com o juiz, você tem que pensar de forma lógica. Se a pessoa não conhecesse esse processo, como que eu ia contar essa história para ela? Tem que ter um contexto. Então, é bom você começar: olha, a inicial fala isso, na contestação foi falado isso, pelo juízo foi deferido isso, agora eu preciso que seja analisado isso, tá? Conta uma historinha numa sequência lógica, de forma que o juiz consiga entender o todo, o principal, lógico, né, mas ele consiga entender o todo, para já entender qual é o seu problema e como ele pode te ajudar. Como que você vai fazer isso? Eu vou te contar. Mas já dá o like aqui, clica o like aqui embaixo que isso vai te ajudar. Já se inscreve no canal porque vai ter muito vídeo de prática trabalhista aqui. Então vamos lá, a melhor forma de você fazer isso é montar um roteirinho com bullet points. Sabe o que é um bullet point? São aquelas bolinhas que você vai colocando passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, sabe? São tópicos. Então você vai montar um roteirinho, passo 1, eu tenho que falar tal parte da inicial. Passo 2, eu tenho que falar isso aqui da defesa. Passo 3, tenho que falar tal coisa que foi deferida, tal coisa que aconteceu na audiência. Você vai montar o roteirinho de tudo aquilo que aconteceu e do que você precisa passar para o juiz dos principais passos. Esse roteirinho você pode ter ele guardado ou no seu celular, ou você pode ter ele também impresso, se isso te ajudar, né? E esse roteirinho ele vale inclusive se você tiver que despachar de forma virtual, ou também presencial, seja na audiência, seja no gabinete do juiz. Então, é uma ótima forma de você despachar sem se perder, tá? Porque pode ser que no nervosismo você esqueça de falar alguma coisa, ou então pode ser que na hora tenha alguma interrupção, você perde a linha de raciocínio. Então, você tendo o roteirinho, você não esquece nada. Esse vídeo é complementar a uma matéria que já existe lá no manualdoadvogado.com.br, que é o maior portal de prática trabalhista do Brasil. São mais de 300 matérias, tem muito, muito, muito conteúdo. Maior blog de prática, tanto em volume de acessos quanto em volume de artigos. Então, você pode ir lá e conferir todos os artigos. E lá você encontra esses tópicos todos resumidos, então você pode ler, eu tenho o link aqui embaixo. E para eu saber que você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, #despachei. Se você colocar a #despachei, eu vou saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Então é isso aí, clica no like, se inscreve e até a próxima terça. Se até lá você tiver qualquer dúvida de prática trabalhista, é só ir no manualdoadvogado.com.br e consultar uma das mais de 300 matérias. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!